Olá, oitavo ano, tudo bem? Então vamos lá prosseguir com nosso conteúdo sobre a Revolução Industrial. Hoje nós terminamos e já vamos dar início ao nosso capítulo 4 sobre a Revolução Francesa, certo? Então o prof vai só fazer a correção dos exercícios que foi deixado para vocês e vamos prosseguindo rapidinho com o nosso conteúdo. Então lá na página 37, onde ficou o exercício para vocês, vamos fazer a correção ali. Número 1. Explica os motivos que levaram à instalação de galpões, denominados fábricas, para a produção de bens de consumo e substituição de oficinas. Já vimos comentado na aula passada que a invenção das novas máquinas, que deveriam ser reunidas em um mesmo local, exigia um espaço maior, amplo, para a realização da produção. Além disso, a concentração em apenas um local de matérias-primas, máquinas e trabalhadores era uma forma eficiente de realizar a produção. Então, esse é o surgimento das fábricas lá. 2. A que tipo de situação os movimentos operários que se organizaram no início da Revolução Industrial se contrapunham? Contra as jornadas de trabalho excessivas, contra os baixos salários pagos por seus patrões e contra as péssimas condições de trabalho nas fábricas, ambientes na maior parte das vezes insalubres, perigosos. E 3. Pergunta sobre os movimentos. Principais movimentos trabalhadores dessa época, nós temos então o ludismo e o cartismo. Quem não fez lá, arruma, corrige. Ludismo e cartismo. O primeiro protestava contra as máquinas, consideradas fonte de problemas dos operários e relacionadas ao desemprego. E por sua vez, o cartismo foi um movimento de operários que acreditavam em suas reivindicações só seriam ouvidas se fossem colocadas de maneira política e para serem votadas no parlamento. E dessa forma eles defendiam que deveriam ter representantes dos operários no governo. Ok? Né? Que se não foi, a prof tentou explicar o máximo para vocês sobre a Revolução Industrial. Se vocês não compreenderam, nós com certeza retomaremos o conteúdo no retorno, certo? Na mesma página 37 de vocês fala sobre uma segunda revolução industrial, né? Então essa segunda revolução industrial é marcada pela a questão da tecnologia mesmo, do uso do aço, da mudança do tipo de combustível. Então, ela vai se espalhar aí para o restante do mundo, inclusive o Brasil. Né? O Brasil já, em 1870, com Dom Pedro II, ele já houve aí um movimento de industrialização ocorrido no Brasil. Então, essa segunda revolução industrial nada mais é do que isso, a questão do desenvolvimento da engenharia, da tecnologia, da mudança radical agora na questão da tecnologia e na questão dos combustíveis e toda a questão de maior produção ainda, mais produção. Seria esse o nosso conteúdo. Nós damos finale para ele hoje. E eu quero que vocês façam os exercícios da página 39, 38 e 39, tá? Então, esses exercícios da página 38 e 39, vocês irão retornar para a prof. E o caderno de atividades, prestem bem atenção. Então, a página 38 e 39, vocês fazem o exercício, igual você sempre faz, e mandam para a prof, eu farei a correção. O caderno de atividades, capítulo 3, vocês vão fazer todo ele, mas ele será de forma avaliativa, então eu não vou fazer a correção por videoaula. Vocês irão, em algum momento a gente vai recolher a apostila de vocês e faremos a correção dos exercícios e isso valendo como uma atividade avaliativa. Certinho? Vamos então agora falar um pouquinho sobre Revolução Francesa, começando o capítulo novo, então, ó, quentinho lá, Revolução Francesa, capítulo 4. O que foi esta Revolução Francesa e qual a importância dessa Revolução Francesa até os dias de hoje? Porque da TTT se fala em Revolução Francesa, sobre ideais da Revolução Francesa, sobre o Iluminismo, nosso conhecido, velho e conhecido Iluminismo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi essa revolução, o que foi esse iluminismo e quais as consequências dessa revolução aí para o mundo. Certinho?
Lendo lá no comecinho da apostila de vocês, os países têm uma data nacional que é uma espécie de aniversário da nação. A data nacional do Brasil é 7 de setembro, porque nesse dia, o mês do ano de 1822, o nosso país se emancipou do domínio português. A data nacional da França é o 14 de julho. Faça uma pesquisa e descubra o que essa data representa na história francesa. Então, já fica aí uma atividade para vocês. Então, lá na página 40, primeira página do conteúdo 4, já vem aí desafiando vocês para que vocês busquem saber o que foi o 14 de julho. Tem até filme no Netflix, tá? Então, vou dar uma dica para vocês. No Netflix tem filmes ali falando sobre o 14 de julho, procurem lá, YouTube também tem, para que vocês tenham essa dimensão aí do que foi essa Revolução Francesa. Certinho? Então, vamos prosseguir. Página 41 de vocês, acompanhem lá. O que foi essa Revolução Francesa? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, nós vamos relembrar algumas coisas sobre a França. Quando nós estudamos feudalismo, sistema feudal, a queda desse feudalismo, o início dos estados nacionais modernos, até nos conteúdos atuais, a prof fala muito sobre a sociedade estamental. Lembram disso? Aquela pirâmide que a prof desenha sempre no quadro, que é dividida em estados ou em estamentos, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Então, sendo o primeiro estado representado pelo clero, o segundo estado pela nobreza e o terceiro estado pelo povo. E a França, ela era estamental. Então, ela tinha essa divisão estamental entre estados. E quando a gente fala nessa divisão estamental, nós sabemos muito bem que o rei está no topo dessa pirâmide, né? Então, nós temos ali geralmente um rei absolutista, que fica no topo dessa pirâmide, que comanda os demais. Nós sabemos que o primeiro estado, composto pelo clero, tem uma forte ligação com o rei e grandes privilégios. O segundo estado, então, nem se fala, são próximos ao rei, não pagam impostos e são sustentados pelo terceiro estado. Então, o terceiro estado trabalha para sustentar segundo e primeiro estado. Isso é uma sociedade estamental. Falávamos também da questão da mobilidade social, né? Que não havia mobilidade social ou era bem dificultada essa mobilidade social. A tua posição social é determinada pelo teu nascimento. Então, se você nascesse em uma família nobre, você seria nobre até morrer. Nascesse no terceiro estado, você estaria ali até morrer. Nesse terceiro estado, nós devemos lembrar que tem uma classe importantíssima aí e com uma grande força, que são os burgueses. Lembram dos burgueses? Lembram, sim. Esses burgueses se fortalecem, mas eles, apesar da questão do dinheiro, do comércio, eles permanecem no terceiro estado. Eles não conseguem chegar ao segundo estado e isso vem a questão da representatividade política. Enfim, aí vira uma disputa entre estados, né? Quando eu falo em estados, eu falo no primeiro, segundo e terceiro estado, que todos vocês da turma já sabem muito bem, porque nós falamos muito sobre a sociedade estamental e sobre essa pirâmide. Então, pense aí numa França dividida em estados, e esse estado arcava, o terceiro estado ali, arcava com todo o trabalho e pagamento de impostos e sustentava os outros dois estados. Diante dessa situação, desse cenário, vai começar a haver conflitos, né? Vai começar a haver descontentamentos, porque esse terceiro estado não vai gostar aí de permanecer por muito tempo pagando, arcando com o luxo da nobreza e com a vida regada de riqueza e privilégios que eles tinham. Então, na página 42 de vocês, acompanhem lá, aqui ó, lá na página 42, fala sobre a França de Luís XVI. Então, vocês podem também estar buscando e pesquisando aí quem foi Luís XVI.
qual a sua importância para a França nesse momento. Então, o século XVIII marcou o fim do antigo regime na França. Isso ocorreu por causa da união de dois fatores: grave crise social e a difusão do iluminismo. Então, vocês pensem em uma França que estava vivendo uma crise social intensa, uma crise da questão do trabalho, o povo descontente, e surge um ideal iluminista. Né? Lembra do iluminismo? O que é iluminismo? Uma corrente filosófica, uma teoria filosófica que defende o quê? Liberdade e igualdade, né? Então, liberdade, igualdade e fraternidade vem se tornar aí o lema da Revolução Francesa. E isso é difundido pelo iluminismo, por essa corrente filosófica iluminista. É lógico, né? Imagine aí essa sociedade dividida em estamentos e tendo um terceiro estado aí sendo praticamente explorado para sustentar os outros dois. E dentro desse terceiro estado aí nós temos trabalhadores, camponeses, burgueses, e eles vão se unir aí, se agarrar nesses ideais iluministas para dar um fim nisso, né? E a única forma de que eles consigam mudar essa realidade é tendo participação política, não é verdade? Nenhuma realidade muda se não for na questão política. Então eles vão reivindicar aí mais a questão da participação desse terceiro estado na política. Então a França já havia passado por vários momentos nos quais a população mais pobre se via privada dos recursos mais elementares. Mais básico, né, gente? Para a manutenção da vida, com alimentos. A configuração do antigo regime, baseada na centralização do poder político na figura do rei, na manutenção de uma sociedade de classes, no mercantilismo, no entanto, impedia que as pessoas se declarassem. Desculpa, eu fui ler ali errado. Se declarassem contra o governo. Então, a gente fala de um governo autoritário, absolutista, e a população não tinha como reivindicar, tinha medo de ir contra esse governo, né? E ficava preso dentro da sua própria dor, da sua própria angústia. Com a intenção de modificá-la, essa realidade começou a se alterar quando os ideais iluministas lançaram a crítica a esta forma social. Então, o iluminismo veio para criticar esta sociedade estamental, essa pirâmide que nós fazemos tanto em sala de aula, que vem explorar tanto o povo que pertence ao terceiro estado. Tem aqui para vocês, já deixo uma atividade, página 42. Então já fica de atividade. Essa já é do conteúdo novo, então a prof vai fazer a correção na próxima videoaula. Então essa já fica de atividade também, certo? Aí prossigamos lá para a página 43, onde fala sobre os estados gerais, né? O que vem ser esses estados gerais? Então nós falamos sobre esse início de Revolução Francesa, o que é que vai fazer que aconteça a revolução, sociedade estamental, onde primeiro e segundo estado exploram o terceiro estado. Esse terceiro estado, cansado dessa exploração, vai se agarrar aos ideais iluministas, que defendem liberdade, igualdade e fraternidade, e agarrando-se a esses ideais vão começar as revoltas, as revoluções, as brigas por participação política. Com a crise econômica que se abateu sobre a França no fim do século XVIII, o ministro das Finanças francês, Jacques Necker, é difícil falar francês, gente, aconselhou o rei Luís XVI a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. O que é essa Assembleia dos Estados Gerais? Lá na apostila de vocês está explicando lá bem certinho o que é. Criada em 302 pelo Felipe IV, o Belo, era uma reunião que deveria acontecer anualmente, com representantes de todos os estados, todos os grupos sociais, primeiro, segundo e terceiro estado, para discutir os assuntos relacionados à política e à economia. Entretanto, após o absolutismo ter se instalado com os reis e os reis deixarem de convocar a Assembleia, a última vez em que uma Assembleia Geral foi convocada havia sido
foi em 1614. Entretanto, após essa data, a sociedade francesa havia passado por transformações e uma delas era o fortalecimento da burguesia. Então, quando a gente fala Assembleia de Estados Gerais, era uma convocação onde representantes de todas as classes sociais se organizavam, se reuniam para discutir assuntos políticos e econômicos. Mas a França, nesse momento, não tinha muita vontade de ouvir todas as classes, né? Mas como a crise estava intensa, né, uma crise econômica feia mesmo, que se abateu sobre a França, o rei Luís foi orientado que convocasse essa assembleia e colocasse ali os representantes das três classes para discutir as questões políticas. Nesse momento, a França, uma informação da apostila de vocês, contava com 26 milhões, somava cerca de 26 milhões e 400 mil habitantes. O primeiro estado com 100 mil habitantes, o segundo estado com 300 mil habitantes e o terceiro estado com 26 milhões de habitantes. Então, para a participação na Assembleia, escolhidos deputados representantes dos três estados. O primeiro estado participava com 247 membros, o segundo com 188 e o terceiro estado com 90, tendo 95% da população, contava com 500 membros, entre advogados, médicos, comerciantes e burocratas. Então, essa seria a divisão desses segmentos dentro da França. Então, vocês percebem que o terceiro estado ele tinha 95% da população francesa pertencia ao terceiro estado. Aí, os outros 5% pertenciam ao segundo e ao primeiro estado. E esses 95% da população já estavam de ser, quase falei a palavra, cansados da exploração dos demais. Então, o que acontece? Após a abertura dessa assembleia, que teve início, já começou com desgaste, tá? Então, essa convocação não vai dar certo. E aí, não vai acontecer uma briga, uma treta feia ali entre os representantes dos estados. Na votação por estado, o terceiro estado acabava sempre perdendo, tá? Então, por quê? Qual que era a reivindicação séria? Se formasse essa Assembleia Geral, fosse discutido algum assunto importante, ficou definido que o primeiro e o segundo estado votavam juntos, tá? Então, eles votavam juntos e o terceiro estado votava separado. Mas aí o terceiro estado sempre acabava perdendo, porque aí eram 2 votos contra 1. E era isso que eles não aceitavam. Eles queriam voto diferente, por cabeça, né? Por deputado. E aí, como eles tinham mais membros no conselho, eles ganhariam. Então, o terceiro estado reivindicava esse tipo de votação, não mais por essa união dos estados, mas sim por cabeça. E aí começa a treta. Eu falei que ia haver uma treta aí. Com essa forma de votação, o terceiro estado seria vitorioso, né? Eles contavam com 500 votos contra 435 da aliança que se formava aí entre primeiro e segundo estado. Além disso, havia a possibilidade de receberem alguns votos de alguns simpatizantes entre os integrantes da nobreza e do clero. Então, qualquer assunto que fosse colocado na Assembleia Geral, se fosse a votação por cabeça, o terceiro estado tinha 500 membros, né? E além dos 500 membros, existiam alguns simpatizantes que pertenciam ao primeiro e segundo estado que apoiavam a causa burguesa e a causa do povo. Por isso não houve um impasse, porque o primeiro e o segundo estado não vão aceitar, eles sabem que vão perder. Diante do impasse, causada pela escolha da forma de votação, Luís XVI ordenou o encerramento. Eu fiquei até com dó do 16, porque ele se vê diante de uma crise, né? A França ali está passando por uma crise feia, disputa aí entre os estados. Ele reabre ou ele convoca a Assembleia de Estados Gerais com o objetivo do quê? De apaziguar. Ele quer apaziguar a situação, ele quer ouvir os dois lados e acontece isso, né? Acontece a treta aí entre os estados e o terceiro estado não aceitando o tipo de votação e entra num impasse.
E ele se vendo nessa situação, para quem queria instaurar ali, apaziguar a situação e ver a coisa ficando feia, ele diz: chega, para tudo, vou fechar, não quero saber disso. E aí começa a situação a ficar mais difícil. Quando ele tenta fechar, ordena o encerramento da Assembleia impedindo os deputados de entrar na sala de reuniões em Versalhes. Então ele fecha, não quer saber, já acabou com isso, que ele viu que o negócio ia ficar pior. Os representantes do terceiro estado reagem, né? Eles são maior número e eles rompem com o governo formando outra assembleia, denominada Assembleia Nacional, ao ocupar um pavilhão de jogos. Então, esse terceiro estado, que já não estava contente, que estava passando por situações difíceis, uma crise econômica intensa, tendo que pagar altos impostos, sustentar aí essa nobreza e esse clero. O rei convoca, diante do cenário de crise, convoca a Assembleia dos Estados Gerais na intenção de apaziguar as coisas, de acalmar a situação, e o tiro sai pela culatra, né? Ele vê estourar uma revolta ali, uma briga intensa entre os três estados, porque o terceiro estado não aceita a forma de votação. O rei, então, decide cancelar a Assembleia e quando ele tenta fazer isso, o terceiro estado se revolta. Decide se revoltar de vez, invade uma sala de jogos e inicia, então, uma nova Assembleia chamada Assembleia Nacional. Então aí começa os primeiros passos de uma Revolução Francesa. Conseguiram entender até agora? Entenderam aí o que vai desencadear essa Revolução Francesa? Bom, tomara que tenha entendido. Senão a gente vai retomar o conteúdo em sala de aula, não se preocupe. Lá na página 44, vamos avançar um pouquinho. Aqui, nós temos ali um Organize Ideias, vocês podem estar fazendo em casa. E a prof vai dar sequência aqui na explicação para vocês. Então, para evitar qualquer reação contrária ao rei e da nobreza, a burguesia começou a suspender pagamentos de impostos. Simples assim, né? Porque essa classe é que sustentava as demais, então eles tomaram a decisão de não pagar mais impostos. Começaram a não pagar os impostos para ver o que ia dar. Caso a Assembleia Nacional fosse dissolvida, então qual é a forma mais fácil de impor o que eles queriam? É dizer não pagamos mais impostos. A partir de hoje não pagamos mais impostos se vocês dissolverem a Assembleia. E isso colocou pressão, né? Colocou pressão em cima do rei e colocou pressão em cima dos primeiros e segundo estados que eram sustentados por esses impostos. Mesmo assim, o rei mandou seu exército lá para dissolvê-lo. Então o rei disse: não vai ter jeito. Não tem jeito, porque se eu não dissolver, eles vão tomar conta. E ele sabia que eles tinham força política e força em número de pessoas, né? E o rei falou: não, vou fechar e pronto. E sem falar da autoridade, né? Um rei absolutista, um rei autoritário, ele não podia deixar que as pessoas passassem por cima da autoridade dele. Não, fecha e pronto. A reação à atitude do rei não foi boa. As pessoas saíram às ruas, então esse terceiro estado já estava organizado, já estava incentivado a continuar com esta revolta, com essas reivindicações. Eles saem para a rua, promovem protestos que acabam terminando na invasão de Bastilha. Vocês já ouviram falar muito sobre isso, né? A invasão de Bastilha, o edifício utilizado para aprisionar os inimigos políticos do regime. Isso aí. Então, a Bastilha, regimes políticos do regime. Qualquer pessoa que fosse contra o rei ou contra as ideias dessa nobreza e desse clero, desse primeiro e segundo estado, que fosse contra esse regime autoritário, ele era preso. Ele era preso como um crime político, digamos assim, porque atentou contra o rei. Não podia tentar contra o rei. O rei era líder absoluto. Eles eram presos nesse prédio chamado Bastilha. O protesto se iniciaram na capital, Paris, e logo se espalharam por todo o reino. No interior, os camponeses invadiram os castelos dos nobres, saqueando-os e destruindo-os. Então a revolta foi geral, tomou proporções gigantescas.
Começou ali na Assembleia Geral e espalhou-se pela França. E essa terceiro estado aí, essa classe do terceiro estado, se uniram e as revoltas foram estourando em vários lugares, né? Ali invadiram a Bastilha, no interior eles invadiam os castelos dos nobres, saqueavam, destruíam. Então a violência aí tomou conta dessa revolução, nessa fase inicial da Revolução Francesa. Então não foi pacífico, foi aí com violência do terceiro estado sobre os nobres. A queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, por ser considerada uma das máximas expressões populares na Revolução Francesa, foi retratada em inúmeras obras. Então, como eu falei para vocês, sempre que fala em Revolução Francesa, a gente vai falar sobre a queda da Bastilha. Então, agora, quem não sabia já sabe o que é Bastilha. Uma espécie de cadeia, né? Onde ficavam lá os prisioneiros que atentavam contra o governo. Diante do evento, os integrantes do primeiro estado não desejavam mudanças na sociedade francesa, foram obrigados a tomar medidas que atendessem a algumas reivindicações populares. Então, diante do cenário de violência, de ataques, de protestos, o segundo estado se viu acuado, né? O primeiro e o segundo estado se viu, não. Ou nós recuamos e aceitamos algumas reivindicações, ou a coisa vai ficar pior para o nosso lado. Não estão pagando impostos, estão se revoltando, estão nos saqueando, estão invadindo nossos castelos, estão derrubar a Bastilha. E agora? E agora é a hora de parar para pensar e ceder algumas reivindicações. Então, por hoje é isso, tá? Paramos aí na página 44, tem bastante atividade para fazer. E na próxima aula eu já encerro com vocês o conteúdo da Revolução Francesa e já iniciamos aí no segundo bimestre. Então não esqueçam, atividades da apostila vocês fazem e me retornam. A atividade do caderno de atividades vocês fazem, no capítulo 3, por enquanto, e não farei a correção e só farei a correção presencialmente, valendo uma nota do primeiro bimestre. Certinho, ó. Boa noite para vocês, ó. Fica com Deus, boa noite. Tô gravando à noite. Vocês vão ver em qualquer momento. Então, boa noite, bom dia, boa tarde e até mais. Beijinho.